Com o Dr. Juan Miguel, que é infectologista, justamente porque hoje aí temos uma discussão intensa sobre a possibilidade de lockdown aqui no nosso estado, aqui na capital, né? E então, a gente viu essa iniciativa sendo realizada em outros municípios brasileiros, em outros países, e a gente gostaria de entender um pouquinho mais sobre este assunto, de como que essa medida, de como o lockdown poderia ajudar a desafogar o sistema de saúde. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Então, doutor, hoje a gente tem aí as nossas autoridades aqui do estado de Rondônia e do município discutindo aí novas medidas para a nossa região. Entre elas aí, a gente tem uma certa expectativa sobre o lockdown. De que forma que o lockdown poderia ajudar aí na melhoria do sistema de saúde relacionado à pandemia do novo coronavírus? Muito bem. O lockdown é uma medida em que você decide definitivamente só manter atividades que são essenciais no máximo e todo o restante fica suprimido. Então, se espera com um lockdown um isolamento social perto de 70%. Agora, temos que entender o seguinte: o lockdown hoje decretado aqui, por exemplo, em Porto Velho e no estado de Rondônia, ele vai vir a refletir a diminuição de casos de transmissão daqui a 10 a 15 dias. Então, o que nós estamos vendo hoje e o motivo do praticamente colapso do nosso sistema de saúde foi a transmissão que aconteceu 15 dias ou 10 dias atrás. E essa transmissão vinha sendo acompanhada. A professora Ana Escobar, da UNIR, que trabalha junto com a gente no departamento de medicina, junto com o professor Tomás, eles todas as semanas fazem uma previsão do número de casos. E era algo que se podia predizer, que iríamos chegar a isto. Então, é uma medida que, se tomamos hoje, já é um tanto que tardia. E se não tomamos, aí vamos sofrer as consequências ainda mais. Então, doutor, o que é levado em consideração, já entendendo um pouquinho os resultados do lockdown, para se decretar o lockdown? O que as autoridades, o que as organizações de saúde consideram, o que elas ponderam para decretar esse estado? Basicamente, o que está acontecendo aqui, pacientes que estão ficando sem possibilidade hora de atendimento médico porque as unidades de pronto atendimento estão saturadas, ora sem leito de internação em hospitais de referência para pacientes com casos mais graves e muito menos leitos de UTI para aqueles pacientes que já evoluíram e que estão numa situação crítica. Então, isso já aconteceu. Por isso que a medida, nós estamos junto à Universidade Federal, junto à Fiocruz, fazendo essa orientação da necessidade desse lockdown para prevenir ainda mais o caos que já pode estar acontecendo. Certo, doutor. O senhor acredita, tem conhecimento que em outras capitais brasileiras onde já ocorreu o lockdown, outros municípios, se os resultados eles foram satisfatórios? Em geral, os resultados são satisfatórios a nível de possibilidade de toda a população obedecer isso. Então, uma questão é emitir o lockdown, outra questão é nós termos a fiscalização necessária nos locais para evitar que as pessoas saiam. Então, você tem que apelar muito também ao bom senso de todo mundo para obedecer esse lockdown. As cidades e os estados que decretaram lockdown, não só aqui no Brasil, mas em outros países do mundo, eles decretaram isso como uma emergência para evitar que
que o colapso de saúde aumentasse mais. E essa medida veio a ajudar na melhora do colapso de saúde. E tem um caso até bastante curioso no nosso país, né? Florianópolis, que está aí numa situação diferente de todas as demais regiões do país. O senhor acha, então, que as medidas elas foram adotadas com mais antecedência para que esse resultado viesse? O momento certo para adotar as medidas tem que ser o momento mais correto. Vamos supor, nós adotamos medidas com bastante precocidade. Isso foi muito bem no início. E no início, o pico de transmissão foi bastante simples. Mas aí a população se cansa mesmo de estar em casa. E aí ela tem que sair ou tende a sair. Aí vem o aumento. Aí vem a necessidade de lockdown. Aí vem um choque com a população, porque precisamente algumas pessoas já estão saindo de casa porque já cumpriram uma quarentena anterior que foi bastante precoce e já a população não aguenta muito ficar em casa. Então, por isso tem que ser o momento certo. Mas, de todas as formas, o senso comunitário de um grupo humano de pessoas é o que favorece a menor ou a maior transmissão. Se todo mundo se preocupa com todo mundo, a transmissão é muito menor. Se cada um está preocupado consigo mesmo, a transmissão é maior. Eu tenho uma curiosidade, doutora, eu não sei se o senhor é capaz de responder. A gente teve aí, ao longo dos últimos dias, nós aqui no programa conversamos com representantes de saúde de diversos municípios do interior do estado. A gente tem Cacoal, a gente tem Ji-Paraná, a gente tem Ariquemes, que é praticamente vizinho aqui de Porto Velho, né? A gente tem Candeias, claro, como vizinho, mas é um dos municípios mais próximos aqui da nossa capital, que estão numa fase mais avançada do plano para o contingenciamento, para evitar a disseminação do novo coronavírus. O que levou a gente ter, no nosso estado, comportamentos tão diferentes? Seria uma questão geográfica, estratégica, porque para as capitais isso é mais natural, as divisas ou as questões populacionais da dimensão ou dimensão geográfica? Porque os municípios eles tendem a ter estruturas menores do que de uma capital. Porém, os resultados eles estão muito mais satisfatórios em municípios como Cacoal, Ji-Paraná e Ariquemes. Por que a gente está com essa diferença tão grande de Porto Velho com esses demais municípios? Em parte, a resposta implica na densidade local, porque a densidade demográfica é aquilo que permite o contato mais perto de umas pessoas com outras. Mas, de todas as formas, o comportamento comunitário é aquele mais importante que determina maior ou menor transmissão. É provável, e isso é algo que se possa estudar posteriormente, olhando para trás, outras cidades de Porto Velho adotaram medidas mais eficazes das que Porto Velho adotou. Então, isso é uma possibilidade também. Até entrando um pouquinho mais nesse assunto, doutor, o senhor sinta-se à vontade de responder, claro, caso for possível. Antes eu quero me despedir de Cacoal e Rolim de Moura. Beijo grande para todo mundo, ótimo final de semana, cuidem-se e até segunda. Doutora, a gente aproveitando um pouquinho que a gente entrou na situação aí dos diferentes comportamentos dos municípios aqui do estado de Rondônia. Se a gente tem Porto Velho com uma situação tão crítica como ela está agora e temos uma facilidade de transporte aí intermunicipal, uma proximidade intermunicipal e até assim a economia gira como um todo dentro do estado, seria correto esses municípios do interior do estado estarem avançando no plano como estão, flexibilizando ainda mais as suas medidas de isolamento social, enquanto a gente tem a capital tão próxima aqui com essa situação um pouco mais caótica?
É algo que cada cidade tem que ponderar muito bem em que momento já se pode diminuir as medidas de isolamento social. Agora, a circulação de pessoas dentro do estado também é um fator que tem que se levar muito em conta, porque, obviamente, pessoas da capital, onde o percentual de infecção é maior, eles podem estar se deslocando para outros municípios, Ariquemes, de Paraná, Cacoal, e esses municípios estão em fase de diminuir o isolamento social e as pessoas estarem mais na rua e mais em contato, toda situação epidemiológica pode mudar a curva de contaminação e pode acontecer um segundo pico de transmissão em diferentes locais. Ninguém está imunizado em geral ao nível que a gente espera para que a curva já entre em descenso obrigatório. Esse percentual de imunização, que se chama imunização em grupo, tem que ser, para a Covid, perto de 60% da população imune para você dizer já a transmissão não vai voltar a acontecer da mesma forma que anteriormente. Doutor, vou apertar o senhor um pouquinho mais. Ainda estamos na fase de aceleração ou já chegamos no pico? Porque a gente teve aí os números, a gente percebeu que os números eles cresceram bastante essa semana, porém, em contrapartida, a gente também teve uma testagem maior, né? Com a testagem sendo distribuída entre os municípios. Os casos aumentaram ou esses casos estavam ali omissos por falta dos testes ou por uma redução, um critério mais limitado para a execução dos testes? Então, a gente está em aceleração ou já chegamos no pico? A gente está ainda na fase crescente da curva de transmissão. E é mais do que lógico, quanto mais testamos, mais encontramos. Isso não quer dizer que a transmissão também tenha aumentado gravemente, não necessariamente. Mas, como estamos testando mais, estamos descobrindo mais. Os países que mais testaram são os países que maior número de casos registraram. É mais do que lógico. Mas nós ainda temos que aumentar muito a testagem. Por quê? Porque cada vez que se testa um indivíduo, uma pessoa, e resulta positivo, se toma umas medidas adequadas para essa pessoa tentar diminuir a transmissão que essa pessoa pode fazer para outros. Se essa pessoa não testada e não sabemos que é positiva, ela vai, muitas vezes de forma assintomática, evoluir, mas ela vai transmitir para outras pessoas. Então, apesar de nos assustar um pouco a crescente dos números por conta da testagem maior, é muito importante justamente para que haja um controle desse paciente confirmado e que muitas vezes pode não saber que está com a doença. Doutor, só para a gente finalizar o assunto, a gente já até falou algumas vezes sobre isso, mas eu gostaria de retomar até como uma questão de consciência. Há estudos que indicam o quanto um mesmo indivíduo infectado capaz de infectar, quantas pessoas ele é capaz de infectar e por quanto período dentro da quarentena ele é seguro realmente, ele mantém essa transmissão da doença? Os estudos, nós não temos ainda aqui no Brasil um estudo que nos possa dar essa resposta, mas estudos de outros países, da China, por exemplo, e da Europa, mostram que uma pessoa é capaz de infectar mais de uma outra pessoa. Então, quando é 1 a 1, já é muito delicado. Quando é 1 para mais de 1, essa situação ainda é muito mais delicada. Então, quanto tempo pode transmitir? Não sabemos. Temos resultados de vários pacientes testados
através da técnica de PCR, que um mês atrás estavam positivos e hoje continuam positivos pelo teste de PCR, 30 dias depois. Não significa obrigatoriamente que ele ainda seja um transmissor, mas significa que ele ainda tem vestígios do material genético do vírus dentro do organismo e que provavelmente aquilo que nós sabemos para outras doenças não é obrigatoriamente aplicado à Covid. Em outras doenças, nós temos que mais ou menos em 15 dias os anticorpos da resposta imunitária tornam uma pessoa imunizada em geral. Com Covid ainda não temos a certeza disso. São tantas, né, doutor? E outra curiosidade até que eu tenho, até uma curiosidade particular, é que eu vejo que tem muitas famílias que dividem ali o mesmo espaço, que um membro da família, ele tem o diagnóstico um pouco tardio ali para saber se para adotar as medidas necessárias dentro de casa mesmo, de se isolar dos demais membros da família. Casais, por exemplo, marido e mulher, em que um positivou e o outro não, mesmo sem saber ali a tempo de manter medidas restritivas dentro de casa. Por quê? Existem indivíduos que eles podem ter o contato com o vírus, mas que, de certa forma, não sei, a saúde dele estaria melhor, a imunidade dele estaria melhor, a ponto dele não pegar naquele determinado momento? Existem fatores da imunidade inata que não todo mundo exposto vai ter o mesmo processo de infecção. Essa imunidade inata muitas vezes faz referência a moléculas que temos no muco das nossas vias respiratórias, que muitas vezes já podem inibir e eliminar o vírus antes dele produzir todo o processo infeccioso. Mas existem estudos que estão apontando a possibilidade, isso temos como possibilidade, de outros vírus, outros coronavírus ou outros vírus respiratórios terem imunidade cruzada com o SARS-CoV-2. Então, pode existir pessoas com imunidade cruzada que não vão se infectar pelo Covid. De ser que esse não infectado mesmo com contato com o Covid não significa que ele vai estar imune a vida toda. Ele pode mais para frente, de repente, ali por alguma resposta fisiológica, ter contato uma segunda vez e aí sim ser infectado. Essa resposta é muito difícil de dar. Por quê? Porque não temos um modelo ainda de segundos picos. China parecia que ia ter um segundo pico e não apareceu esse segundo pico de forma importante. Estamos atentos ao que acontece na Espanha, na Itália, na Europa como um todo, que já desceram a curva e não sabemos e não temos plena certeza que em nenhuma parte possa vir a acontecer um segundo pico. Não sabemos isso ainda. Muito bem, são tantas as nossas curiosidades, né, doutora? Afinal, realmente é um tema muito novo até para pesquisadores na área de saúde, para os profissionais, para o mundo todo. A gente gostaria de, assim, dar todas as nossas dúvidas, mas por isso que a gente parcialmente ali, diariamente, tem convidado o senhor para participar com a gente. Qualquer novidade, viu, doutor? Qualquer eventual necessidade de se comunicar diretamente com a população, qualquer nova descoberta, a gente está aqui para recebê-lo, para abrir o espaço para a gente falar desta pandemia. Obrigada mais uma vez, viu? Por nada, tudo de bom. Gente, o assunto é bastante extenso, realmente bastante curioso também, é algo novo.